tudo que vamos fazer na vida, temos que fazer com um objetivo, né? Temos que ter a capacidade de desenvolver coisas. E na obra de Deus não é diferente. Quem dá essa capacidade para a igreja se desenvolver como igreja ao longo dos anos, não é, que já passaram, e ao longo dos anos que virão até a volta do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, ele é o agente que capacita as nossas vidas, que capacita cada crente, não é, de anunciar as boas novas. Muitas pessoas que acabam de maneira involuntária, não vou dizer de maneira voluntária, acaba desfazendo de maneira involuntária da pessoa do Espírito Santo, não é? E quando alguém desfaz da pessoa do Espírito Santo, ele perde a capacidade de produzir no reino de Deus. Esta semana eu estava conversando com um jovem e nós chegamos a uma conclusão muito boa. Eu estava dizendo para ele sobre o que nós devemos, não é, desenvolver como crente na obra de Deus. E este jovem abençoado, batizado com o Espírito Santo, teve algumas experiências com Deus e tal. E eu disse assim para ele, eu falei assim, porque o Salmo diz, né, que nós somos como árvores. Eu esqueci agora, eu acho que o Salmo 1. Ribeiro, né? O Salmo 1, eu acho, né? Como árvores plantado ao ribeiro, à beira, né? As margens do ribeiro. Ou seja, e que nós damos os frutos nas estações próprias, certas, né? Agora, por que uma árvore que está plantada à beira do ribeiro dá os frutos? Porque ela está sempre alimentada, né? Porque ela está sempre alimentada. Então, o que está capacitando esta árvore para desenvolver numa postura suficiente ao ponto de produzir frutos? A pessoa, vamos ainda de maneira literal, o que está capacitando essa árvore é o rio, é o ribeiro, é a água, que todo o tempo está aguando, de certa maneira, está aguando esta planta, esta árvore, e ela vai se fortalecendo, ela pende, o Salmo diz que ela é pendida ao ribeiro, né? Ou seja, é um sinal de dependência do ribeiro. Então o ribeiro capacita a árvore a dar frutos. E eu estava dizendo para ele, para esse jovem, que nós na igreja temos que entender que Deus nos chamou e nos colocou como árvore para que nós venhamos dar frutos. Porque o Senhor Jesus disse que a árvore que não produzir frutos, o que acontece com ela? Arrancada ou cortada e será lançada no fogo. Agora, se a árvore depende do ribeiro, acho que é Salmo 1, né, Paulo? Dá uma verificada aí, depois você me fala. Se a árvore depende do ribeiro, Versículo 3, né? pode ler para nós? Salmo 1, versículo 3. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Entendeu? Aí nós estamos na igreja, o Senhor Jesus, lá em Salmos, está dizendo isso, não é? Aí nós estamos na igreja, o Senhor Jesus, em uma parábola, eu penso, ele disse que a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Ou seja, nós estamos plantados à beira do ribeiro, que é Jesus Cristo. Temos todas as condições propícias para produzir. Não é verdade? Recebemos palavra, recebemos consolo da parte daquele que o Senhor Jesus disse que viria e veio, porque em Atos 1:8 nós vemos a promessa, não é?
Em Atos 2 nós vemos a descida do Espírito Santo. Então, a promessa do Consolador, a promessa daquele que viria para nos fortalecer, veio. É real. O Espírito Santo é real na vida da igreja, é real na minha vida, é real na sua vida, é real em nossas vidas. Aí nós temos todas as condições propícias para produzir. Por que nós não produzimos? Não sei se você lembra de uma palavra que o pastor Euclides falou aqui no estudo, mexeu tanto comigo, que ele falando a respeito da gente produzir, e falando nisso aí, que ele falando que, ele falou assim, quantos membros tinha aqui, ele foi e falou, na estatística, e pelo que a gente estava recebendo, que Deus tem dado, poucos, a gente teria que, na obrigação, pelo jeito que ele expôs, né, no mínimo no ano seguinte, ter um dobro de pessoa. Que ele falou que tem uma estatística, acho que está falando que até em coisa secular, você tem que produzir, acho que no mínimo mas me parece que é no prazo, acho de 6 meses. Aí se for trazer isso para nós, para a igreja, para nós nos dias de hoje, e um pastor nosso lá do Brasil, que era o pastor, era, não sei se ainda é ainda, que sempre troca, né, assim, tem eleição sempre, mas ele já tinha sido, por várias eleições, eles continuavam como vice lá da Assembleia de Deus lá, que é o vice do Salatiel. Ele falou a mesma coisa uma vez na escola bíblica, de manhã lá na nossa igreja. E aí, quando o pastor Euclides estava falando, só que o pastor Euclides explicou mais bem detalhado, não sei se vocês lembram na parte que ele falou isso. Eu disse, meu Deus do céu, que seriedade que é. E a coisa, como se diz, só que ele explicou isso, o negócio vai ser você trazer a pessoa, e por isso, seu intermédio, Deus, o Espírito Santo te capacitando para a pessoa vir e aceitar Jesus. O que Deus quer que nós fazemos é que você ajuda a discipular aquela pessoa, você ajuda, como se diz, fazer dele se tornar ali um discípulo seu, ele olhar em você, desejar servir a Jesus como você, e ele permanecer, e os nossos frutos têm que permanecer. Aí ele falou, a gente tem por obrigação então, ainda que seja difícil, mas no mínimo um por ano, cada um tem que ganhar, não importa se ele tem curso, não importa se ele sabe ler, não importa se ele fala bonito, a gente tem por obrigação de fazer isso. Rapaz, aquilo me deixou assim, me bateu um temor tão grande. Eu assim, não, então tem quantos anos que eu estou infudido? Veja bem, então o Paulo colocou aqui um ponto importante. E a situação aperta mais quando ele fala que o fruto tem que permanecer, não é só dar fruto. Tem um versículo que fala, e o nosso fruto tem que permanecer. Agora, você sabe o que é esse fruto permanecer? O fruto, vocês concordam comigo, que todo fruto é perecível, não é? Não é verdade? Vai chegar um ponto, um determinado ponto, literalmente falando, de fruto. Ele é perecível, mas a semente dele não é. Interessante isso, né? Então você produz um fruto, cuida, zela, até ele chegar ao ponto de ser o quê? Comido. Quando chega esse ponto na vida daquele fruto que você produziu, cuidou, zelou, manteve, é sinal que a pessoa já está evangelizando também. Então, o fruto é perecível. Nós, como matéria, somos perecíveis. Mas a palavra não. A semente do fruto, ela não é perecível. É muito importante esse ponto que você colocou. A semente não é perecível. Por quê? Porque do fruto que você produziu e tal, ele também vai ter uma semente, e ele, bem discipulado, a pessoa bem discipulada, a pessoa bem tratada, sabe? O zelo todo do agricultor, do fruticultor, né? Não sei como que fala. O zelo todo da pessoa que cuida de frutas e das pessoas que selecionam sementes é esse. Porque daquele fruto que você produziu, tem uma semente, daquela semente vai produzir outro fruto. E assim é uma cadeia produtiva. A igreja tem que ser uma cadeia produtiva. E aí que a gente vê assim, a nossa alegria no Senhor, quando a gente faz as coisas para o Senhor, aonde vem a recompensa disso aí. Por exemplo, talvez se eu falo assim, hoje eu fico, tem hora quando eu lembro assim, da minha vida de início, lá no Brasil, logo quando eu aceitei Jesus, e assim, não sabia muito menos, como se diz, não sei ainda, mas não sabia, eu sabia muito menos ainda.
Mas a vontade de fazer, de conquistar pessoas por reino de Deus era tão grande